Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo. A mensagem que vai, mais uma vez, nos mostrar o compromisso que Paulo tinha, não com ele mesmo, não com seus próprios interesses, mas a fidelidade, o compromisso que ele tinha com a verdade do Evangelho. Nós temos visto nas últimas semanas, diversos líderes religiosos, autoridades religiosas que, na verdade, têm um compromisso com seus próprios interesses. E Paulo vai mostrar que o verdadeiro cristão tem compromisso com a palavra e não com aquilo que seus corações desejam. Então, Atos capítulo 24 nos diz assim: 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por seu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, e sempre por parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, e com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade te acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles hoje, sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conversasse a Paulo detido,
tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, te pedimos nessa noite que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que possamos ter nossos olhos abertos, nossos corações abertos para essa verdade, e que em tudo, Deus, o Senhor receba a glória e nós recebamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Conforme nós vimos algumas semanas atrás, Paulo se vale de um direito social. Paulo é preso, e Paulo se vale de um direito social que lhe era garantido por ser cidadão romano. E por ser cidadão romano, ele tinha por direito ser acusado e julgado por um tribunal devidamente constituído, com todas as garantias processuais que um cidadão romano poderia obter. Paulo se vale de um direito social, e naquela época nós entendemos a necessidade, aprendemos a necessidade de lutarmos por direitos sociais. Então, a cidadania romana, a qual Paulo era detentor, era um título muito expressivo naquela época, em que poucos tinham acesso, e Paulo obteve isso de nascença. Tamanho era a expressão, tamanho era a posição social da sua família. Nós aprendemos isso, e apelando a esse título, Paulo foi levado ao Sinédrio para apresentar a sua defesa. E na última exposição, no capítulo 23, nós vimos que Paulo reafirma, Paulo defende a ressurreição de Cristo diante do Sinédrio, e é o primeiro momento em que Paulo poderia se aproveitar de uma situação onde estavam todos ali parados, o ouvindo, para defender os seus próprios interesses, mas Paulo não estava preocupado com aquilo que era bom para ele. Ele estava preocupado com a causa do Evangelho. O compromisso dele não era com si mesmo, o compromisso de Paulo era com essa verdade, a fidelidade de Paulo era com essa verdade. E diante dessa coragem que Paulo teve, de falar essa verdade aos seus acusadores, a Bíblia fala no capítulo 23, que o Senhor se apresenta, o próprio Deus vai ao encontro de Paulo e lhe dar uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento, dizendo: tenha coragem, pois do mesmo modo em que testemunhou em Jerusalém, vai fazer também em Roma. Nesse período, como já temos visto, antes de Paulo chegar a Roma, Paulo era imortal, porque nada poderia frustrar o plano de Deus. Deus havia determinado que ele pregaria o Evangelho em Roma, e não havia nada que pudesse deter o plano de Deus. Enquanto se preparava para ir a Roma, uma grande conspiração contra Paulo, com mais de 40 pessoas, pessoas com raiva, pessoas que juravam não comer nem beber enquanto Paulo não fosse morto. Essa conspiração foi narrado e foi também descrito numa carta de Cláudio ao imperador Félix, ao governador Félix, descrito no capítulo 23,
do versículo 26 ao versículo 35, não vou ler, mas os irmãos leiam em suas Bíblias, há um relato minucioso de tudo o que havia acontecido nessa carta desde o início, desde o motivo pelo qual Paulo foi preso. Quando tomou ciência o guarda de que Paulo era cidadão romano e Paulo teve que ser arrebatado para evitar que a multidão o matasse. Todo esse relato foi entregue ao governador Félix. Comandante romano Cláudio escreveu uma carta ao governador e a Bíblia fala que ele enviou Paulo a Cesareia, que era a base de Roma naquele momento, sobre forte vigilância. Isso nos chama atenção. Nos chama atenção não porque Paulo era alguém importante, não, mas tamanho era o apelo popular para que Paulo fosse morto. Tamanho era a proporção que Paulo causou naquela cidade. E a Bíblia fala no versículo 23, dá detalhes de 200 soldados, 70 homens de cavalaria, 200 lanceiros, ou seja, pelo menos 470 militares, tudo para proteger Paulo. Tamanho era a ira daquele povo com aquela mensagem de Paulo. Então, chegamos agora ao capítulo 24, no final do versículo 35, do capítulo 23. Diz assim, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Félix, então, afirma que o apóstolo somente seria ouvido, ele somente ouviria quando os acusadores de Paulo chegassem para o acusar. E no início do capítulo 24, que fala que 5 dias depois, como nós lemos, 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador líbelo contra Paulo. Agora então, o apóstolo Paulo se vê completamente indefeso, completamente vulnerável. Seus acusadores estavam ali, ele estava diante do governador, e ele havia dito, Deus havia dito a Paulo, que Paulo iria testemunhar acerca desse evangelho em Roma. A única certeza que Paulo tinha, a única convicção que Paulo tinha naquele momento que aconteceria com ele, era de que ele iria também testemunhar essa mensagem em Roma. Paulo não sabia quando, não sabia como, de que forma, de que maneira, mas ele tinha uma convicção. Paulo tinha a convicção de que não era um traidor da igreja, como também tinha uma convicção de que não era um traidor de Roma. Ele tinha certeza de que não havia atentado nem contra a lei de Deus, contra a lei judaica, mas também não havia cometido crime algum contra a lei romana. Paulo tinha essa convicção de que não havia cometido pecado. Ele estava sendo acusado por falar, por defender aquilo que ele acreditava. Paulo estava sendo condenado, prestes a ser condenado por pregar a verdade. E conforme nós vemos no capítulo 24, o julgamento de Félix gira em torno de 2 discursos. O primeiro discurso, muito comum, muito óbvio, é o discurso da acusação. E depois nós vamos ver o discurso da defesa de Paulo. Mas eu queria chamar a atenção a alguns aspectos importantes acerca da acusação. O primeiro lugar é que os acusadores começam o seu discurso com muita bajulação, fazendo elogios a Félix, fazendo com que o governador se tornassem afeitos à sua causa. Então eles começam a dizer que a paz que eles haviam alcançado era graças àquele governador. Começam a agradecer pelas reformas que foram feitas, pelas melhorias.
quando na verdade a realidade dos fatos era diferente, eram outras. Mas eles queriam ganhar a atenção, ganhar o apreço do governador. E então Tértulo, que era um famoso orador dos judeus, alguém que tinha uma alta capacidade de persuasão, alguém altamente capacitado para expor, para falar, alguém que conseguiria facilmente convencer alguém através da sua oratória. Tértulo faz 3 acusações contra Paulo. Primeiro, ele acusa Paulo de criar tumulto, de promover uma seita e depois de profanar o templo. Já prevendo o que aconteceria, o comentarista Hernandes Dias Lopes diz que Tértulo apresentou 3 acusações. Uma pessoal, quando ele diz que este homem é uma peste, no versículo 3, e também apresenta uma acusação política, dizendo que ele promovia sedições, ou seja, ele promovia manifestações, promovia aglomerações, e dizia também que ele cometeu uma acusação religiosa, dizendo que ele cometeu tentando profanar o templo. E esse era o objetivo. Em outras palavras, Tértulo o acusou Paulo de ser tanto contrário à lei judaica, como também contrário à lei romana. E qual o objetivo disso? Quando nós lemos nos capítulos anteriores do livro de Atos, talvez aqueles judeus já previam o que iria acontecer, o mesmo que aconteceu em outras ocasiões, onde juízes romanos se negaram a julgar o apóstolo Paulo, porque entendiam que os crimes que Paulo supostamente haviam cometido eram contra a lei judaica. Então, diante desse fato, os julgadores romanos se recusavam a julgar o apóstolo Paulo, porque entendiam que ele não havia cometido nenhum contra Roma. Então, o objetivo de Tértulo agora era fazer com que Paulo fosse visto não apenas como um criminoso da lei judaica, mas também um criminoso contra a lei romana. Era fazer com que o Império Romano o visse como um inimigo do Estado. Era fazer com que aqueles governadores o vissem como um criminoso, coisa que até então não havia acontecido, porque desse modo Paulo poderia ser condenado e morto. E as acusações que fizeram ao apóstolo Paulo, a primeira delas foi de promotor, no versículo 5, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Eles estavam dizendo que Paulo era um agitador. Eles estavam dizendo que Paulo, por onde andava, acabava com a paz daquele lugar. E essa era uma acusação gravíssima, devido às implicações, sobretudo políticas. Imagina, nos tempos de hoje, não apenas no tempo de hoje, mas ao longo da história, Paulo foi tratado aqui como uma pessoa subversiva, uma pessoa insurgente, um revolucionário, uma pessoa rebelde, um manifestante que coloca em perigo o Estado romano. Isso era perigoso e é perigoso hoje também. Por isso que estados totalitários tentam reprimir qualquer forma de manifestação, qualquer forma de insurgência, porque manifestações são perigosos ao Estado. E eles estavam acusando Paulo de promover manifestações, de agitar, de acabar com a paz, na tentativa de fazer com que Paulo se tornasse um inimigo do Estado. Em segundo lugar, o acusam de ser agitador da seita dos nazarenos. A acusação era de que Paulo estava criando uma seita para si. E agora eles queriam colocar todo o povo judeu contra o apóstolo Paulo. Percebam a estratégia da acusação. Primeiro colocam o Estado contra você. E agora eles colocam a religião, o povo judeu contra você, contra essa verdade. E se nós pararmos para analisar,
É exatamente assim que se desenvolve a perseguição à igreja. Primeiro, o Estado é contrário a essa verdade, o Estado se opõe a essa verdade. Depois, os próprios religiosos começam a se opor a essa verdade, na tentativa de ofuscar, de acabar. Então os judeus identificavam os cristãos, os seguidores de Jesus o Nazareno, os do caminho, porque Jesus Cristo dizia ser o caminho. Em terceiro lugar, acusam o apóstolo Paulo de ser um profanador do templo, mais um crime religioso. E essas foram as acusações feitas ao apóstolo Paulo diante do governador, que após ouvir toda a acusação, a Bíblia fala no versículo 9, que todos os judeus concordaram com tudo que havia sido dito. E agora então chegou a vez do apóstolo Paulo se defender. E a defesa de Paulo, que acontece a partir do versículo 10, eu também queria destacar algumas coisas importantes. Durante a sua defesa, ele desmascara os argumentos falsos que Tértulo havia usado. Em primeiro lugar, Paulo prova que ele não era um perturbador, quando ele fala no versículo 11, no versículo 13, dizendo: visto, podereis verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Paulo não foi para Jerusalém para fazer uma manifestação. Paulo não foi para Jerusalém para fazer um agito, para acabar com a paz. Muito pelo contrário, Paulo foi para Jerusalém para adorar a Deus e ofertar ao povo judeu, como era de costume na tradição judaica. Paulo estava cumprindo um mandamento, um costume da própria religião que agora o estava acusando. Paulo então se defende da sua acusação. E em segundo lugar, Paulo prova, no versículo 14: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo reafirma que é o seguidor da religião do caminho, ele não nega esse fato, mas ao mesmo tempo ele diz que não se trata de uma seita. Não se trata de uma seita como os judeus chamavam, muito pelo contrário, ele está dizendo que, olha, eu adoro o mesmo Deus dos nossos pais, eu adoro o mesmo Deus que os profetas haviam profetizado, o mesmo Deus que os profetas haviam deixado nas Escrituras e que aqueles judeus conheciam. Eles estavam adorando não mais o Cristo anunciado, mas o Cristo encarnado, o Cristo materializado. Todas as profecias apontavam para o Messias, e essa era a religião do apóstolo Paulo: seguir a Cristo. O Cristo anunciado por Paulo era o mesmo proclamado pelos profetas. Não era nada novo, mas era a materialização daquilo que já havia sido anunciado. Eu adoro, eu sirvo o mesmo Deus dos nossos pais. E em terceiro lugar, Paulo prova que não profanou o templo. Paulo foi levar ofertas, Paulo foi ofertar, foi ajudar, e quando entrou no templo, que seu propósito era de ofertar, era um propósito de se purificar, de se santificar, o tumulto não foi criado por Paulo. Paulo se defende dizendo: olha, os próprios judeus que profanaram o templo, os meus acusadores profanaram o templo. E a partir daí então chega o momento mais bonito de toda essa história, o momento mais importante. Após o discurso de Paulo, chega o momento do governador dar o seu veredito. E o governador então, diante de Paulo, a partir do versículo 22, nós vamos destacar algumas verdades que nos servem de lição para os dias de hoje. Em primeiro lugar, os cuidados oferecidos a Paulo. No versículo 22 fala que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho,
adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Félix então começou a buscar conhecer mais a religião do caminho. Ele muito provavelmente, diante de tudo que havia visto, diante de tudo que havia ouvido, tendo percebido que Paulo não havia cometido crime algum até aquele momento, não tendo encontrado razões para condená-lo, mas ele também não solta, porque ele também não queria que houvesse ali algum tipo de problemas com o povo judeu. Ele manteve preso, mesmo não encontrando algo para condená-lo. E depois de tudo isso, algo interessante acontece. À medida que o governador Félix passou a conhecer um pouco mais acerca do caminho, ele teve uma curiosidade muito grande de ouvir sobre isso, de ouvir mais do apóstolo Paulo, principalmente pela convicção de Paulo ao defender aquilo que o estava levando à morte. E então, acompanhado de sua mulher, ele mandou chamar Paulo para ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E por quê? O que despertou a curiosidade daquele homem? Como pode, ele muito provavelmente olha para o apóstolo Paulo e se pergunta: como pode um homem aceitar morrer por algo assim? Como pode um homem aceitar essas condições? O que o Evangelho tem de especial que faz com que homens aceitem morrerem por ele? Esse era o pensamento do governador, a esperança de Paulo, a esperança do Evangelho na glória vindoura. A esperança de Paulo e essa convicção fez com que o interesse do governador se despertasse ao Evangelho. Como pode um homem prestes a morrer defender com tanta convicção essa verdade? E por fim, a coragem de Paulo que nos chama a atenção nessa noite. Para nós concluirmos, Paulo não foi um pregador da conveniência. Dissertando ele no versículo 25, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Paulo tinha nesse momento em que o governador o chama para ouvir a exposição do Evangelho. Paulo tinha a oportunidade de falar ao governador, mas Paulo poderia falar a respeito de algo que pudesse beneficiá-lo. Paulo poderia falar a respeito de algo que pudesse garantir a sua liberdade, ou qualquer outro tipo de vantagem pessoal, algo que fosse garantir os seus interesses, garantir que ele fosse solto, garantir a sua vida. Mas pelo contrário, mesmo sabendo que o governador vivia uma relação adúltera, Paulo fala sobre o juízo de Deus. Paulo fala sobre a justiça de Deus. Paulo fala sobre domínio próprio. Paulo confronta, Paulo prega a verdade que afronta aqueles corações, que fere aqueles egos e feriram a consciência do governador, a ponto dele ficar amedrontado. Paulo fala sobre justiça, sobre domínio próprio, sobre o juízo vindouro de Deus. E o governador fica com medo do julgamento. Fica com medo daquilo que poderia acontecer com ele, mas recusou-se a se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para a fé em Jesus, porque essa é a reação natural do homem. O homem natural, quando confrontado por essa verdade, rejeita, ele se amedronta e rejeita a verdade de Deus. É necessário que Deus transforme, que o Espírito Santo converta os nossos corações acerca do juízo divino de Deus. Por fim, mesmo diante dessa convicção que o apóstolo Paulo demonstrava diante do governador, ainda assim sem escrúpulos, sem qualquer tipo de ética, qualquer tipo de caráter, no versículo 26, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro,
pelo que, chamando-os com mais frequentemente, conversava com ele. Ao mesmo tempo em que ele era atraído pela mensagem do Evangelho, o governador também buscava uma oportunidade de receber alguma propina do apóstolo Paulo. Ele esperava a corrupção, ele esperava algo que era comum naquela sociedade, algo que o beneficiaria, algo que pudesse garantir algum tipo de lucro ao governador. Tudo isso por causa da pregação do Evangelho de Paulo. Toda essa história, para nós concluirmos, só revela para nós o fato, queridos, de que a salvação, a conversão, é um ato exclusivo de Deus, é obra exclusiva de Deus. Mas o que fica para nós é o compromisso de Paulo com essa verdade, que fez com que Paulo enfrentasse as prisões, e mesmo diante da oportunidade de obter alguma vantagem, de obter algum lucro, de obter algum benefício através da sua pregação, Paulo continuou compromissado com a verdade. Paulo continuou compromissado com o Evangelho de Cristo, e ainda que isso representasse uma perda para ele, porque o apóstolo Paulo sabia que a sua recompensa era na glória vindoura. Paulo tinha essa consciência, assim como a nossa recompensa também é na eternidade. Precisamos nos compromissar, não com os nossos interesses próprios, não com as nossas vontades, não com os nossos desejos, mas sermos fiéis e comprometidos com a verdade, que é a palavra de Deus. Que possamos nos manter fiéis e compromissados com essa palavra, certos de que, assim como o apóstolo Paulo tinha essa consciência, nós tenhamos também certos de que a nossa recompensa será na eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu nome e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, para que possamos nos manter fiéis e compromissados, não com os nossos próprios interesses, não com a nossa própria vontade, mas com a Tua palavra, que é a verdade. Mantenha nossos corações compromissados e fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.